Versículos sobre sofrimento. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Salmos 119, versículo 50. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofetados e sofreis? Mas, se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava e, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 ao 24. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 e 11. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria padecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Salmos 119, versículo 92 e 93. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmos 119, versículo 71. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Provérbios capítulo 21, versículo 23. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Salmos capítulo 25, versículo 16 ao 18.
Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Salmos capítulo 9, versículo 13 e 14. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, e temei-o, todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Salmos 22, versículo 23 e 24. Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos, a ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Salmos capítulo 10, versículo 13 e 14. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, versículo 3 e 4. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Senão ao que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 23 e 24. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Salmos capítulo 34, versículo 17 ao 19. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. Deus te abençoe por assistir este vídeo.